Esse projeto, que iniciou com o Matias no primeiro ano, foi durante as aulas de Química, e aí como eu sempre trazia a questão da Feira de Ciências para a disciplina, né, os estudantes tinham que criar, mesmo sendo aula de Química, eles tinham que criar, pensar num projeto para poder apresentar na Feira de Ciências da escola, fazendo parte da nota e tal. Tentei articular alguns grupos e o Matias, ele se interessou por a questão da reciclagem, um tema que chamou a atenção dele, reciclagem de material. E como era dentro da disciplina da Química, eu fui orientando ele, trazendo os conteúdos voltados, como que é a reciclagem dos materiais, né? E aí surge um conteúdo que estava além da disciplina na época, para ele, né? Ele começa a avançar num conhecimento que era considerado do terceiro ano, que é o assunto da polimerização. E aí envolve, né, a extração de petróleo, envolve a transformação do petróleo em plástico, enfim. Então ele se interessa por esse tema. A gente fez no primeiro ano dele um joguinho, tipo jogo de tabuleiro, um joguinho de tabuleiro, mas esses de percorrer trilha. Avança, joga o dado, cai no ponto, avança tanto, ou volta. Jogou lixo no chão, volta tantas casas. Bem simples. Ele usou tampinhas de refrigerante, usou materiais reutilizáveis para criar o tabuleirinho dele. E aí, isso foi 2019. Aí, acabou o ano, tal, ele apresentou esse projeto e tal. Não passou para a FECIBA. 2020 veio o período da pandemia. Mas antes da gente entrar em isolamento, eu perguntei, e aí, vamos continuar seu projeto? E ele estava super empolgado e queria continuar. Porém, a gente ficou em isolamento. Na Bahia, a gente ficou um ano sem ter aula, né? Não teve nem online, nada. Em 2021, a gente retoma remoto. E aí vem o movimento da Secretaria de Educação para dar continuidade na FECIBA, na forma online. E aí o Matias me procura, falando que queria continuar o projeto. Eu estava bem desanimada, falar a verdade, né? Assim, eu não estava com apetite de orientar. Esse período da pandemia foi um período bem complicado para todo mundo, né? E aí eu acabei, com a empolgação dele, eu acabei me empolgando também. E ele falou assim para mim, professora, eu quero continuar porque esse período da pandemia eu criei um outro jogo. Ele sozinho usou o tempo dele de isolamento para criar um outro jogo muito mais complexo, um jogo de tabuleiro tipo xadrez. E aí ele pegou o conteúdo, transformou o conteúdo super complexo num jogo de tabuleiro complexo também, cheio de regras criadas por ele. Então ele criou esse jogo com muita complexidade mas que precisava de alguns detalhes, melhorar alguns detalhes. Então a gente, afastado, eu dei continuidade na orientação do projeto dele. Então a gente fazia encontros pelo Google Meet, ele compartilhava a tela comigo e ia me explicando o jogo e tirando dúvidas comigo sobre o conteúdo de Química, porque a criação do jogo em si eu não tinha a menor noção. E ele era muito bom nisso, então a parte de regras foi totalmente dele. Eu ajudei ele com a parte de conteúdo. Fui tirando dúvidas, acrescentando algumas informações de Química ao jogo dele. E aí a gente apresentou na FECIBA esse projeto, e foi uma FECIBA online. Foi daqui da escola, a gente inclusive em imagens, a gente está de máscara, ele fez a apresentação de máscara. Ele veio para a biblioteca da escola e a gente fez, né? A escola não estava funcionando com estudantes, mas já estava tendo uma liberação não estava em lockdown, né? Pelo governo, a gente estava podendo se encontrar, porém de máscara. E aí ele foi selecionado, ele entrou, a categoria que a gente submeteu ele foi dentro de ciências exatas, que
química entra dentro de ciências exatas, tem essa questão do jogo de tabuleiro também. E aí ele passa entre os 3 primeiros da categoria e consegue a vaga para ir para a Mostra Tech, que é uma mostra que ocorre em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. É uma mostra internacional, porque ela, apesar de acontecer no Brasil, né, vem estudantes de vários países. E aí a gente foi para o Rio Grande do Sul e foi bastante, foi muito bacana participar. Foi a minha primeira vez numa mostra sem ser FECIBA, né, participar de um evento maior do que a FECIBA. Eu já vinha participando da FECIBA há muitos anos e aí foi uma experiência junto com o Matias muito bacana e que abriu minha mente, né? Então eu fui aprendendo junto. Então, para mim, assim, o projeto do Matias foi para mim uma mudança de chave também na minha forma de orientação, de ter novas percepções.